Aleluia. Como é real a tua presença, Pai. Chorei, manarabaço. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. Que coisa boa. Que coisa boa é sentir a presença do Senhor. Como é bom sentir a presença do Pai. Lembrar que vivemos tanto tempo longe dele. Pelo menos eu vivi um tempo afastado. Que saudade estava do Pai. Saudade do Senhor. Saudade desse abraço, desse acalanto, dessa paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não pode dar. O mundo não tem para dar. Muito pelo contrário. O mundo traz frustração, falta de alegria, falta de paz, mentira, desordem. Mas o Senhor diz: em mim tenhais paz. É só Deus. É só Deus, gente. É só no Senhor. Chora, carabanaço, oh, Shemanaço, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Povo de Deus, povo abençoado de Deus, amanhã, de 5h30 a 6h30, oração. Eu sei que às vezes é enfadonho não guardar 5h30, principalmente nessa época fria, chuvosa, mas vale a pena. Vale a pena a gente sentir essa presença. E quanto você mais busca, quanto você mais ora, mais Ele se faz presente. Tem pessoas que dizem: ah, nossa, mas eu não consigo sentir. É porque não busca. Não tem uma ligação. E a ligação é a oração e leitura da palavra. Tem outra ligação com Deus. É conversar com Ele e ler esse livro. Você começa a ler esse livro, você começa a conversar com Deus. Você começa a ter uma ligação direta com Ele. Você começa a entender que Ele é o supremo da sua vida. Ele é a primícia da tua vida. Ele é o primeiro. Ele é o grande amor. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Só Ele pode. E se tu olhar para mim, tu vai cair, meu irmão. Se tu olhar para qualquer outro pastor ou pastora, tu vai cair. Olha para o irmão, tu vai cair. Mas se tu olhar para Jesus, ei, mamaço, não tem ventania, não tem tempestade, não tem maremoto. Você vai ficar de pé, porque Ele é a tua rocha. Ele é o teu sustentador. Ele é o grande eu sou. É Ele que move todas as coisas. Aí vai cair por terra toda agonia, vai cair por terra toda falta de paz, vai cair por terra toda falta de amor, porque Jesus está no seu barco. Ele está no seu barco. E Ele no barco, Ele controla as tempestades, Ele controla os ventos. E o grande barco é o teu coração. O grande barco é o teu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se eu começasse, não, Pai, não deixa eu começar a palavra. Está bom demais, irmãos. Vamos abrir Atos, capítulo 5.
do 27 ao 32. Capítulo 5, do 27 ao 32, nós lemos o 29, porque o 29 é a base desse texto. Eu queria que enquanto todos fossem se encontrando, fossem ficando em pé. Aí eu vou saber que todos encontraram, aleluia. Atos 5, do 27 ao 32. Atos 5, do versículo 27 ao 32. Amém? Glória a Deus. E trouxeram-nos, e apresentando-o ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinaste neste nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus de que aos homens. Repita comigo: antes importa obedecer a Deus de que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurado em um madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, diga arrependimento, e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e vem assim o Espírito Santo que Deus outorgou para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Pai, nós vemos a tua palavra foi lida neste lugar. Abençoa os teus filhos, traz uma revelação a mim, mas não somente a mim, a eles também, do que a palavra quer falar, e que a palavra encontre terra fértil, e que multiplique ao por 30, 60 e por 100, e que eles entendam que a palavra é viva, é pura, é eficaz e é importante. Pai, ela faz milagre. Pai, nós repreendemos agora o roubador da palavra, todo sonho, tudo que tira a atenção dos teus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, igreja. Essa é uma história que eu gosto muito. Pedro e João é preso, jogado numa cela, trancado, e botam os guardas de frente. Se você pegar esse texto antes, você vai entender o que eu vou falar agora. E mandam buscar a Pedro e a João. E quando chegam lá, está tudo fechado, os guardas estão na porta, mas Pedro e João não estão na cela. Deus mandou que o anjo fosse tirasse ele, que eles fossem para o Sinédrio e ele fosse pregar na sinagoga. Estava João e Pedro ensinando a palavra de Deus. E quando pegam Pedro e João e trazem de novo diante dos grandes homens do sumo sacerdote, nós já tínhamos lhe ordenado que você não pregasse neste nome, e você está enchendo Jerusalém dessa doutrina e ainda culpando-nos que o sangue dele foi derramado por nós. Pedro e João dizem: ei, não importa obedecer vocês, o que importa é obedecer a Deus. E ele mandou que nós fôssemos pregar a palavra, e eles foram. Quantos de vocês têm realmente ouvido o Senhor e obedecido ao Senhor? Que importa obedecer, meu irmão, a Deus e não aos homens. Esses dois homens presos
eles ainda ousaram a dizer para o sumo sacerdote, aos doutores da lei daquela vez: vocês para a gente não é nada, mas Deus é tudo. Deus é Senhor, Deus é soberano, e importa obedecer a Ele e não a vocês. E eles ficaram de fúria. Se vocês continuarem nesse centro, eles ficaram furiosos e queriam matar a Pedro e a João. Mas levanta um homem que era muito ouvido por eles. Na verdade era um cara que era realmente muito respeitado, um rabino chamado Gamaliel, que fez: ei, não toca nesses homens, deixam eles quietos, porque se a coisa for de Deus, vocês não vão poder parar. Mas se não for de Deus, por si mesmo ela quieta. Se lembra de Deuda? Levantou mais de 400 homens, e todos o seguiam, e quando ele morreu, todos se espalharam e acabou. Se lembra de Judas, o Galileu? Da mesma forma. Deixa esses homens quietos. E aí reuniram-se entre eles, tiraram João e Pedro da sala de onde estavam. Reuniram: não, nós vamos soltá-los, mas eles precisam de tomar munição. E deram 40 chibatadas em cada um dos dois. E se tu for lá para o 41, eles saem dali regozijados, de alegria, porque apanharam pelo nome de Jesus. Quantas vezes nós temos deixado de falar de Jesus simplesmente porque estamos diante de pessoas que não conhecem Jesus e temos vergonha? Quantas vezes no seu trabalho, na sua escola, você, para ficar de bonzinho com seus amigos, não fala de Jesus, não fala a verdade sobre Ele? Deixa eu falar para vocês, meus queridos, o sangue deles vai correr sobre as suas mãos, sobre as minhas mãos. É necessário pregar a Jesus nos 4 cantos da cidade. É necessário pregar a Jesus onde quer que você ande, onde quer que você vá. Mateus 6,4 diz: olha, ei, não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque o seu Pai que te vê no secreto vai te colocar nas alturas publicamente. Ele que vê e que o que você pensa, o que você imagina, Ele já sabe. Ele vai colocar publicamente. Não tenham vergonha de falar de Jesus. Muda a história do lugar, a história do seu trabalho, a história da sua escola, a história da sua família, a história dos seus amigos. Eu estou vendo aqui que as células praticamente pararam. Tem 2 células funcionando com força. É a de Rosana e a da Célia e a de Jonathan. Gente, não tenham vergonha de falar de Jesus, porque o nome de vocês vai ser lembrado no futuro. Não se engane. Isso me lembra a história de 2 mulheres que pouca gente conhece na Bíblia. Repita comigo: Zifrá e Boá. São 2 parteiras. Moisés não morreu graças a essas mulheres. A história foi mudada. Israel ganhou um novo caminho, porque essas mulheres ousaram a enfrentar Faraó. Está lá em Êxodo, capítulo 2, capítulo 1, do 15 ao 17. O Faraó, vendo que o povo de Israel era numeroso, Jacó já tinha morrido, o Faraó que gostava de José também tinha morrido.
esse povo está numeroso. Chamou as parteiras e fez: olha, todo menino hebreu que nascer, se for homem, mate-o, se for mulher, deixe, mas homem, mate-o. Sífra ousou a não fazer isso, ela mudou a história, e o nome dela é perpetuado até os dias de hoje. Pouca gente conhece essa história, mas porque não lê, porque não busca. E são mulheres que Deus levantou naquela época para mudar a história de Israel. E não foi diferente com aquela mulher. Ela teve coragem de encarar um faraó, o homem mais poderoso da época. E ela contou uma pequena mentira, ou então não foi. Eu acho que Deus transformou aquela mentira em uma força para que o mundo fosse mudado por aquela mulher. Ela disse ao faraó: faraó, cadê? Eu não te falei que matasse? Ela fez: as mulheres hebreias é diferente dos egípcios. Faraó, quando a gente chega lá, já deu a luz e subiu uma criança, e ele acreditou. Ele fez: então, a partir de agora, as crianças que vocês encontrarem, vocês jogam no rio e matem afogada. Aí Deus levanta mais duas mulheres, Joquebede e Miriam. Deus levanta 4 mulheres naquela época que resolvem enfrentar a força de um Todo-Poderoso, que ele era o Todo-Poderoso do Egito naquela época, o faraó. E quando Moisés nasce, ela coloca Moisés no cesto. A história vocês conhecem. E Miriam segue de longe. Sífra e Puá, as duas parteiras, sabiam de toda a história. Ela muda a história de uma nação. Sabe por quê? Porque ela resolveu não obedecer a homem, mas obedecer ao Senhor. Ela resolveu dizer: não, eu preciso fazer algo. E o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Precisamos de mudar a história. Precisamos de obedecer ao Senhor. Essas mulheres não só obedeceram a Deus, como fizeram algo muito grande no mundo espiritual. Elas não esperou ter reconhecimento de homens. Ela não esperou tapinha nas costas. Não, era algo que ninguém viu. Era algo que ninguém viu, ninguém presenciou. Mas ela fez: eu não posso deixar essas crianças morrerem. Trata-se de vida. E dessa história nasce o libertador de Israel. Talvez, se Sífra e Puá não fossem parteira, talvez Joquebede e Miriam também não tivessem a ideia de fazer o que fez. E como é que ficaria a história? Como é que mudaria essa história? Deus levantou um libertador, mas Ele levanta os improváveis para que o libertador tenha vida. E talvez o improvável é você, meu irmão. Talvez você seja esse improvável. O que é que você tem feito? Você tem negado a Jesus? Você tem obedecido aos homens terrenos? Ou tem obedecido os céus? Vamos obedecer os céus para mudar a nossa história. Nós vemos no dia de hoje que as pessoas querem tanto ser seguidas, serem vistas, serem clicadas. Essa mulher não se importou com isso. Ela se importou sim de obedecer ao Senhor e salvar vidas. E hoje está na sua mão, meu irmão, está na minha mão. Tem pessoas perecendo por falta de Sífra e de Puá no dia de hoje. Talvez seja você. Talvez seja você. Muda
muda a história. Se levanta como homem e como mulher de Deus, que não obedece a homens, mas obedece a voz do Senhor. Obedece a voz do Senhor. Porque quando nós obedecemos os homens, nós nos curvamos diante deles. Mas quando você obedece o Senhor, você se curva diante de algo celeste, de algo grande. E quando se passa um tempo, no versículo 21 do capítulo 2, Deus diz que, vendo o trabalho de Sifra e de Puá, acrescentou sobre elas bênçãos materiais, casas. Você sabe por quê? Porque ela trabalhou para o reino, ela viveu o reino, ela obedeceu ao Senhor. E aí nós vemos a história de Pedro e João. Ainda que fosse apanhar, serem chibatados, ele importa a obedecer não a homens, mas a Deus. E quantas vezes nós obedecemos a homens? Muitas vezes para se dar bem, para ter algo a mais. Deixa eu dizer para vocês, há 8 anos e meio atrás, eu me curvava diante dos meus líderes de empresa. Eu me curvava, porque eu queria ganhar dinheiro. O interessante era ganhar dinheiro. Dei com os burros na água, como diz no mundo. Deus fez: eu vou te mostrar quem eu sou. E eu fui para a lona, eu fui para o fundo do poço, porque eu me curvava diante de homens, para satisfazer a vontade dos homens, para esse cara estar alegre, brincando, participava de piadas de baixo calão. Aí um dia Deus diz: ei, basta. Se você realmente tem saudade de mim, basta. É hora de mudar. E a igreja precisa mudar. A igreja precisa dar um passo para frente e dizer assim: não, eu quero obedecer ao Senhor. Eu preciso de amar o meu próximo, que é uma ordem de Jesus. Precisamos de mudar o nosso pensamento. E vamos mudar não só a nossa história, vamos mudar a história de uma nação, como essas mulheres mudaram a história de uma nação, pelo simples fato delas obedecerem a Deus. E eu preciso que vocês entendam isso. É melhor obedecer ao Senhor do que aos homens. Pensem nisso. Outra história que, lendo em obediência ao Senhor, que me lembra até em Daniel 3. 3 jovens não se curvou diante da estátua de Nabucodonosor. Cedraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael, Ananias e Azarias, nome deles verdadeiros. Mas os nomes pagãos eram Cedraque, Mesaque e Abednego. Eram os nomes que eram dados a eles quando chegaram lá na Babilônia. E Nabucodonosor fez uma estátua de muitos metros de altura. E quando tocasse qualquer música, qualquer instrumento, todas as pessoas tinham que se curvar diante daquela estátua. Mas você imagine 3 jovens que não tinha nem 18 anos ainda, mas conhecia Deus, andavam com Deus, serviam a Deus, e para eles era mais importante obedecer ao Senhor do que aos homens, do que ao rei Nabucodonosor. E aí delataram eles: rei, aqueles meninos não aceitaram o teu decreto. Quando se toca as músicas, quando se toca um instrumento, todo mundo curva diante da tua estátua, e eles 3 continuam de pé.
Você imagina toda a Babilônia de joelho, só 3 cabecinhas em pé. Não tinha nem como se esconder. E o rei Nabucodonosor manda chamar eles. E pergunta: é verdade que está acontecendo isso? E eles disseram que sim. Que eles não serviriam a Deus nenhum, e nem curvariam a estátua dele, nem a deuses estranhos. Nabucodonosor, furioso, diz para ele: você sabe que eu posso tirar a vida de vocês e jogar vocês numa fornalha? Sabemos. Sabemos sim, rei. Mas ainda assim, rei, não curvaremos diante dos teus deuses. Não curvaremos diante da tua estátua, porque o meu Deus é maior. Se o Senhor nos jogar na fornalha, o nosso Deus vai estar lá conosco. E ainda que eles não nos salvem, continuaremos adorando o Deus de Israel. Mas o meu Deus pode me livrar da tua fornalha, Nabucodonosor. Ele não estava falando diante de um homem maior que ele, não. Ele estava falando de um rei de uma nação. Quantas vezes nós nos curvamos só porque a pessoa é mais rica do que a gente? Só porque a pessoa é talvez mais importante do que você, porque a pessoa diz que ele é mais conhecido, ou porque ele tem um grau estudantil, acadêmico maior que vocês, e muitas vezes nós nos curvamos. Não temos coragem de falar a verdade. É necessário falar a verdade. É necessário obedecer a Deus. É necessário andar com Deus para entender isso. E para andar com Deus tem preço. Aqueles 3 jovens foram jogados dentro de uma fornalha, e ele mandou que esquentasse 7 vezes mais. Estava tão quente que os guardas que levaram ele morreram na porta. E eles entraram na fornalha. 40 minutos depois, Nabucodonosor fica quase doido. Não foi 3 que eu botei lá dentro? Não foi, mas por que tem 4? Aleluia. Por que tem 4? O Espírito Santo, o próprio Deus estava com eles. E a fornalha, que era tão quente, nada fez com os meninos de Israel, os hebreus. Nada. Diz a palavra que nem um fio de cabelo se machucou. Nem um fio de cabelo. E Nabucodonosor manda tirar aqueles 3 jovens e fez: a partir de hoje vocês podem adorar o Deus de Israel. Então a sua história vai mudar quando você deixar de obedecer a homens e obedecer ao Senhor. Vai ter uma mudança na sua história, e essa história vai ser contada para sempre, meu irmão. Até o dia de hoje nós conhecemos a história de Cifra, de Poá, de Pedro e João e desses 3 meninos, que era mais conhecido como Sedraque, Mesaque e Abednego. Você sabe por quê? Porque eles ousaram a confiar no Deus Todo-Poderoso. E em quem nós temos confiado? A quem nós temos colocado a nossa força? E em quem nós temos nos apegado? Porque nos curvamos tanto ao mundo. Hoje a igreja está cheia das coisas do mundo, gente. É difícil. Tem lugares que eu chego, foi sexta-feira, na exposição com as meninas. Sexta-feira eu fui na exposição. A escola de Sofia está lá no instante. Sofia foi mais cedo, fui depois. Nossa, eu me entendo. Em um pouco tempo que eu fui ali, eu vi tanta coisa. Porque não adianta estar conversando, não adianta estar falando. Mas é preciso orar mais. É preciso buscar mais. E a gente, como igreja, é preciso de agir mais. Porque, meu irmão, você vem para a igreja quarta e domingo, ou quinta e domingo, ou só os domingos,
faz de você um servo de Deus? Não faz. O que faz de você um servo de Deus é andar, é agir com Jesus, é obedecer a Ele, é ter coragem, como essas mulheres encararam o Faraó, como os meninos encararam o rei Nabucodonosor, como Pedro e João encararam o Sinédrio, todo o Sinédrio, o sumo sacerdote, e fez: importa obedecer a Deus e não a vocês. É necessário mudar a nossa história. Hoje ficou na moda ser crente, virou modismo. Ô meu irmão, eu também sou crente, Pai do Senhor, mas não mudam os atos, não obedecem a Deus. Antes se vangloria com as coisas do mundo, mas não se vangloria por apanhar pelo nome de Jesus, como Pedro e João. A palavra diz que Pedro e João deram glórias, deram aleluias, porque foram ultrajados, foram espancados pelo nome de Jesus. Aí tu tem um problemazinho de nada, um tropeção que você toma. Poxa, Deus não gosta de mim. Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? E nós só indagamos e só perguntamos a Deus. Esquecemos de dar graças por todas as coisas. O apóstolo Paulo, que é outro, que também foi encarado, quando ele foi julgado, ele mesmo se defendeu, é outro homem. Que quando um dos reis chega para ele e fala: rapaz, você é um dos nossos, está lá em Atos 16 e diante, você é um dos nossos, importa você estar conosco. Ele fez: ei, eu fui, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Eu tive uma visão e eu não posso desobedecer a ela. E quando ele começa lá em Atos 21, 22, que ele começa a fazer a retórica dele como cidadão romano que ele era, o rei Agripa olha para ele e faz: por muito pouco, Paulo, tu não me persuades a ser cristão. Ou seja, quase eu me tornei cristão. E você sabe por quê? Porque eu falo a verdade, porque eu vivo a verdade. Precisamos de mudar a história, e a história só vai ser mudada quando você arregaçar as mangas e dizer: eu sou realmente servo de Deus, eu sou realmente serva do Senhor. Eu contei para vocês 3 histórias de pessoas que tiveram coragem, não coragem de frente de pessoas qualquer, mas de homens poderosos da época. Um faraó, um rei e os outros, um sacerdote e todo o sinédrio, tiveram coragem de dizer: eu sirvo a Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Quem pode falar isso? Quem tem coragem de falar isso? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que anda segundo o seu propósito. Paulo está dizendo todas as coisas, e nós vemos nessas 3 histórias que as coisas más Deus transforma em bênção. As coisas más Deus transforma em bondade a seu favor. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que eu passo. Não sei. Realmente eu não sei. Mas deixa eu dizer para você, o Deus que eu sirvo sabe. O Deus que eu sirvo sabe o que você passa. Mas você precisa de se declarar servo para Ele. Dizer: por mais aflição que eu passe, por mais angústia,
eu sirvo ao Deus vivo. Eu não sei se com essa angústia, não sei se é saúde, se é financeira, mas não importa. Ainda assim, deve servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Estou sem saúde, pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, mas a minha despensa está vazia. Glória a Deus por isso. Senhor, eu estou cheio de saúde, eu não sinto nada, pastor. Glória a Deus por isso. Minha casa está farta. Glória a Deus. Por Jesus, meu irmão, tudo vai bem. Como diz a música que tocou aqui nessa noite. No lugar da tua vergonha, Ele vai te exaltar. Mas depende de você. Depende somente de você. Regaçar a mão e dizer: não, eu quero ser um servo autêntico, não um servo covarde. Chega de covardia. É hora de se colocar na posição de homem e de mulher de Deus, de fato autênticos, que não tenham do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Chega, gente. É hora de mudança. Precisamos de fazer como esses personagens que nós lembramos aqui agora, que a história está contando, que elas e eles mudaram a nação. Eu não estou pedindo para vocês mudarem a nação, mas vamos mudar a rua da nossa casa, vamos mudar o nosso bairro, a nossa igreja. Quantos jovens estão perecendo nos dias de hoje? Perecendo no cigarro, no álcool, na mentira, no roubo, na droga, na prostituição, no homossexualismo. Tudo isso enfurece a Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1 que o homem trocou o uso natural das coisas, inflamando-se mutuamente, criando em si torpeza, malignidade, maldade, angústia. Deixaram de dar glória ao Criador e dando glória à criatura. É preciso dar glória a Deus, que Ele é bendito eternamente. Amém. A Ele que merece a glória e o louvor. Precisamos de mudar a nossa história. E você é espelho. As pessoas vão te olhar e vão te ver. As pessoas vão te olhar e vão te ver. No verso final que nós lemos de Pedro e João falam, ele faz: ei, nós somos testemunhas de tudo isso. Não só nós, e também o Espírito Santo. O versículo 32 de Atos 5. Não só nós, mas também o Espírito Santo, e a todos aqueles que obedecem. É preciso obedecer, igreja. É hora de mudar. É hora de pegar a história e dizer: eu preciso mudar. Eu estou cansado do mesmice. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ficar dentro de casa, em cima do sofá, só na frente da televisão, no WhatsApp, nas redes sociais. É hora de arregaçar as mangas. Nosso país está passando por fúria. E é preciso se levantar, nos levantarmos como homens e como mulheres de Deus e mudar a nossa história. Assim como se fraudou a história de uma nação e Moisés conseguiu libertar Israel. Assim como aqueles 3 jovens enfrentou o rei Nabucodonosor e ele mesmo se curvou ao Deus de Israel. Como João e Pedro, que não se curvaram aos homens,
E no final desse capítulo, diz que eles continuavam indo de casa em casa, pregando a Jesus de Nazaré. Você pode fazer isso. Você pode ser a cifra e apoiar nos dias de hoje, de enfrentar os grandes e dizer: não, está errado, a Bíblia diz diferente. Porque até estão tentando mudar isso aqui, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. A própria palavra de Deus diz que aquele que acrescentar um tio ou tirar, ele é maldito. Então não vão conseguir. Você sabe por quê? Porque isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui é Ele falando contigo. É a boca dele aberta falando com você. Honre a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu amor. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos mudar a história. Você pode. Como pastor? Você pode. Depende somente de você querer. Aleluia, Deus. É querer, meu irmão. Eu vou falar de novo. Não é vir para a igreja quarta e domingo que você se torna servo e crente, não. Aliás, crente até pode. A palavra de Deus diz que Satanás também é crente. Então o crente chega e estremece. Mas mudar a história é diferente. É arregaçar a manga e trabalhar. Eu quero agradecer até o Berto. Hoje o Marcelo pediu para ele vir, nem sabia que ele tinha vindo para a igreja. E ele veio. Isso é arregaçar mangas em mim. Deus vai te acrescentar muito, filho. Muito mesmo. Você sabe por quê? Porque precisamos de trabalhar para o reino. Porque viver o reino de boca é muito fácil. Ser crente de boca é fácil, eu sou crente. Mas na hora que precisa de agir como crente, será que você é realmente crente? Na hora do aperto, será que você vai ter a coragem dessas duas mulheres? A coragem de Pedro e João, a coragem dos três jovens de encarar e dizer: não, não é assim. A verdade é essa. Vamos dar ouvido aos céus. Vamos dar ouvido aos céus. Você é cidadão do céu. Então vamos dar ouvido ao celestial. Não se pegue com as coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras. As coisas que você vê e que você pega passam, mas as que você não vê são eternas. É assim que diz a palavra. E Deus diz lá em Romanos 2,6 que Ele acrescentará muito sobre o que você faz, sobre as suas obras será acrescentado muitas coisas. Então faça o bem, meu irmão. Trabalhe para o reino, viva o reino. Não tenha vergonha de dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Rei. Afinal de contas, Ele veio para uma cruz e morreu por você. Não foi homens. Não foram homens. Não foi pastor. Não foi irmão. Não foi levita. Não foi músico. Não foi políticos. Não. Quem morreu por você foi Jesus de Nazaré. Esse morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, só a Ele devemos obedecer. Somente a Ele devemos obedecer. Que Deus possa abençoar. Que essa palavra encontre em cada coração terra fértil. E que Deus levante aqui nessa igreja muitas cifras, muitas Boaz, muitos João e muitos Pedros. Pai, levanta cifras e Boaz neste lugar, corajosas de encarar e ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor. É hora de mudar, igreja.
É hora de se levantar como homem e como mulher de Deus. Dizer, a história agora é diferente. Eu realmente sirvo ao Senhor. Eu sou separado para o reino. Eu quero viver ao reino. Eu quero andar no reino. Amém? Vamos preparar para a ceia. Eu queria pedir hoje, pastor Júlio e pastora Banda. Eu profetizar lá o nome da pastora Banda, para pedir hoje para eles estarem entregando os alimentos da ceia, servindo a ceia. E eu vou ministrar a ceia nesta noite. Vamos ficar todos em pé, porque esse momento, igreja, é um momento muito sério, porque trata-se da mesa. Trata-se da mesa. E a mesa é onde o pai cuida do filho, conversa com o filho. E a mesa é realmente um lugar de filho. Eu queria pedir a vocês, antes de comer, eu quero que vocês, quando receber os elementos, vocês tirem 30 segundos aí e falem com Deus. Falem com Deus. Eu quero que vocês se arrependam, não precisa se arrepender, você e Deus. A palavra de Deus diz que examine-se o homem a si mesmo. Aqueles que quiserem ficar, se ajoelharem, ajoelhem. Aqueles que quiserem cair, vai ficar à vontade. Mas orem ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. A sua vida, peça ao Senhor que Ele te dê realmente força para ser obediente a Ele, para não ousar a temer a homens, mas ousar e temer ao Senhor. É momento da gente cear, todos em igreja cear. É necessário simplesmente se arrepender. Pode seguir, pastor Júlio. Uma banda, pode seguir a ceia. Lava, chorei, lava. Chorei, cara, passou. Chorei, cara, passou. Chorei, ô, Paulo, liga só a luz aqui do altar, por favor. Posso crer no amor. Aleluia.
Ah,